Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra. Paz e graça a todos os irmãos que me acompanham neste canal. Este canal é Provocações Teológicas e eu sou o Luís Pedro Costa Cuyanga, professor, teólogo. Atualmente, digamos, estou interessando-me pela filosofia, não é? Assim descobrindo este universo do saber. Hoje eu trago uma provocação teológica para ti que me acompanhas nesse preciso momento, mas para o efeito eu vou ler o livro de Marcos, no seu capítulo 16 e verso 7. Na minha versão, diz o seguinte: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vos para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Bem, meus irmãos, este texto está dentro de uma narrativa. Após Jesus Cristo ter sido crucificado, morto e sepultado, no domingo, muito cedo, as mulheres como Maria Madalena iam ao túmulo de Jesus Cristo, só que encontraram o túmulo vazio. No entanto, aparece um dos anjos e diz a elas: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. O tema desta provocação teológica é e a Pedro. E a Pedro. É o que realmente temos aqui. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Por que deste nosso tema? Exatamente porque o anjo disse e dizei a seus discípulos e a Pedro. Bem, você ainda não entendeu essa inquietação. Esta inquietação surge exatamente pelo fato de nós estarmos cientes de que Pedro era um discípulo de Jesus Cristo. Se você perguntar a alguém, diga-me o nome de um dos discípulos, o nome de Pedro é mais frequente. No entanto, o anjo está dizendo: dizei a seus discípulos e a Pedro. Ou seja, o anjo aqui, dirigindo-se às mulheres, está separando Pedro de outros discípulos. E a pergunta que nós colocamos aqui é: Pedro não era discípulo? Nós acabamos de dizer que Pedro era um dos discípulos e, por sinal, o nome mais conhecido dentre os discípulos. O que terá levado o anjo a se expressar dessa maneira? Eles eram perfeitos, ou os anjos são perfeitos, claramente que não podem errar. O que está querendo o anjo dizer com isto? Será que Pedro era o discípulo mais amado? Bem, nós sabemos que quando se fala do discípulo amado, o conhecido, na verdade, era, não é? João. Será que era o mais fraco? Nós sabemos que Pedro era o discípulo mais ousado. É aquele que, quando Jesus estava a andar sobre as águas, os discípulos estavam assustados. Depois de Jesus ter dito: fiquem quietos, sou eu. Pedro disse: se tu és o Senhor, manda-me ter consigo. E Pedro andou sobre as águas. Então, o que terá levado o anjo a se pronunciar? E a Pedro, separando o nome Pedro de outros discípulos, como se Pedro não fosse um discípulo. Essa é uma inquietação tremenda. Agora vejamos. Por que disto? A resposta é encontrada no cenário dos dias antes da morte de Jesus, 3 dias antes deste dia. O que ocorreu 3 dias antes desse dia?
Nós acabamos de celebrar a Páscoa da Igreja ao Senhor Jesus Cristo, abordando a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que ocorreu no advento desta narrativa? O que ocorreu foi que Pedro negou Jesus, mesmo ele ter dito a Jesus que o seguiria onde quer que ele fosse, nem que fosse por morrer por ele. Pedro declarou isto, mas é naquele mesmo cenário que Pedro nega Jesus. Nega Jesus diante de uma criada, nega Jesus diante de um soldado. Agora imagine o que terá ocorrido na consciência de Pedro, depois dele ter percebido, ele que andava com o Senhor, era o discípulo mais ousado, era o discípulo que foi capaz de tirar a orelha de um soldado por causa do seu zelo pelo Messias. Era o que mais se destacava em termos de ousadia. Agora ele se encontra num cenário que ele negou o Senhor Jesus Cristo. É claro, o Senhor pronunciou-se dessa maneira exatamente para passar uma mensagem. Pedro, você pecou. Pedro, você falhou comigo, mas eu continuo fiel a ti. Eu continuo a amar você. Não pense que eu me esqueci de você. Se o anjo tivesse dizer a seus discípulos que ei adiante de vós, há uma grande possibilidade de Pedro haveria uma possibilidade de Pedro pensar que desses discípulos ele não estava incluído, porque na verdade ele negou Jesus Cristo. E ainda há uma passagem em que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Esta reflexão nos traz que mensagem? Meus irmãos, quando nós somos fiéis na fé, quando nós somos, sobretudo, conhecidos no seio da igreja, quando nós somos líderes, quando nós temos uma grande reputação dentro da igreja, e nós pecamos, e o nosso pecado vem ao conhecimento das pessoas, há uma tendência de a gente nos excluir da sociedade evangélica. Há uma tendência humana de autodesprezar-se. E o próprio meio evangélico não ajuda muito. O meio evangélico tem facilidade de matar um soldado ferido. As fofocas espalham-se tão rápido, mais rápido do que a internet. E há muitos líderes, muitos homens que tiveram grande reputação por causa dos seus zelos, mas caíram. São humanos, são dados às fraquezas. Caíram. Infelizmente, muitos não conseguem se levantar das suas quedas. Muitos continuam caídos. Muitos concluem de que não existe possibilidade de serem restaurados. Quando vão imaginar a fama que já terão, se eu posso assim usar essa palavra fama, mas vou dizer a reputação, o testemunho que eles alcançaram no seio da comunidade, agora ao imaginar que a igreja, todo mundo sabe do pecado que eu cometi. Todo mundo que me via como um homem santo, me via como um homem corajoso, exemplar, agora estão sabendo de um pecado que eu cometi. Sobretudo aquele pecado que suja tremendamente a reputação do homem. Nós temos sido ultimamente bombardeados com várias notícias. Ainda é muito recente a narrativa da suspensão e remoção do ministério do pastor Paulo Júnior por conta do pecado de prepotência na liderança. Ainda não nos esquecemos do escândalo da queda do pastor Steve Lawson, que teve um caso
ele que já é um pastor com mais de 70 anos, teve um caso com uma menina, uma jovem, vamos assim dizer, com os seus 25 anos de idade, durante 5 anos. Informações como essas nos chocam. Os líderes também caem. Homens com destaques também falham. E muitas das vezes falham feio. Diante deste cenário, meus irmãos, a tendência humana é nos fazer excluir-se da comunidade, é nos jogar no inferno, é dizer que a vida para si acabou, é não continuar. Você perde a moral. Diante deste cenário que nós temos, ainda que a gente terá caído, ainda que a gente terá pecado, e ainda que o nosso pecado terá chegado no ouvido e na boca de muita gente, não olhe para a terra, olhe para o céu. Assim conforme nós temos Pedro pecou, ainda assim Jesus lembrou dele, de tal modo que o anjo diz a seus discípulos e a Pedro, em outras palavras, Pedro, eu não me esqueci de você. Pedro, ainda o meu plano permanece com relação a você. E devemos lembrar que antes, apesar de Pedro ter pecado, Pedro arrependeu-se. Qual outro discípulo que vocês se recordam que pecou neste cenário? Judas Iscariotes. Agora imagine Pedro e Judas Iscariotes. Qual é a diferença? Judas não suportou o peso de consciência, tirou a sua própria vida. Pedro chorou amargamente, mas arrependeu-se. Este é o modelo que devemos seguir. Não devemos lidar, vamos assim dizer, não devemos viver pecando. Devemos fugir do pecado. No entanto, se você caiu, se você pecou, saiba que Deus já sabe desde sempre que você é um fraco. Quando Ele salvou você, Ele sabia da tamanha barbaridade do tipo de vida que você já levou. Deus já viu o tipo de vida que você tinha, mas mesmo assim ofereceu Jesus para morrer por ti. Agora que você foi salvo, você acha que Ele vai desistir de você? Por causa deste e daquele pecado, Ele não vai desistir de você. Portanto, requer que tu arrependa-se desses pecados. Lembra-te de onde caíste. Se você gostou, clique um like. E se você não está inscrito nesse canal, agora mesmo faça isso e nós agradecemos. Amém. Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra.